Você já esteve em alguma situação que você já quis parar uma obra? Ou viu alguém trabalhando de forma irregular, quis parar ou quis avisar sobre aqueles riscos? Eu já estive e provavelmente você também já esteve. Mas existe um fundamento para que a gente possa caracterizar os riscos e as consequências. Isso está dentro da NR3. E eu vou explicar aqui qual é essa metodologia e como você deve atender os requisitos da NR03, que fala sobre embargos e interdição. Bora lá? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Ângelo Santos e nesse vídeo eu vou te mostrar como você vai atender a NR3 e vou te explicar um pouco mais como você vai caracterizar o risco dentro da norma. Existem algumas tabelas dentro dessa NR onde fala sobre embargo e interdição. Eu quero te mostrar aqui como é que você vai utilizar essa norma, que é uma norma muito pequena, para que você possa caracterizar quando você estiver em uma situação de risco grave iminente e precise interromper a atividade ou paralisar e orientar aqueles colaboradores. Então, fica até o final desse vídeo, que é muito interessante para que você possa sair daqui com essa consciência e a partir de então definir essas obrigatoriedades dentro do seu trabalho, tudo bem? Mas antes disso, eu gostaria muito que você pagasse esse vídeo. Como é que você paga? Você aperta aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho e, se possível for, deixe um comentário referenciando a esse vídeo ou deixando a sua dúvida, caso exista ainda, né? Para que a gente possa responder e talvez até gravando um vídeo em cima da sua resposta, né? Ou da sua pergunta, para que a gente possa realmente distribuir mais conhecimento de forma gratuita aqui nesse canal, tudo bem? Então vamos lá, nós estamos falando da NR03, embargo e interdição. A última revisão dela saiu no Diário Oficial da União, no dia 24/9/2019, através da portaria CEPRT 1068, publicada dia 23 de setembro de 2019. Então, eu vou deixar a norma disponível para vocês aqui. Sugiro muito que vocês sempre utilizem o link do Gov para você consultar. Nunca baixe, porque ela pode sofrer alteração e você ficar desatualizado, tá? Então, aqui eu vou marcar de laranja as principais informações que eu quero trazer para vocês. Primeiro dela é o item de definição, né? O embargo implica a paralisação parcial ou total da obra. Então, você vai trabalhar dentro de uma obra, você está embargando aquela atividade, ela pode ser total ou pode ser parcial. Pode parar a atividade e falar assim, olha, nós precisamos adequar, utilizar EPI, fazer uma análise de risco, utilizar alguns equipamentos de forma correta. Você pode paralisar e depois deixar que ela volte a ser realizada novamente, tudo bem? E no item 3.2.2.2, a interdição implica a paralisação parcial ou total da atividade, da máquina ou equipamento, do setor, do serviço ou do estabelecimento, tá bom? Seguindo aqui, a gente já vem para a tabela. Essas tabelas são as tabelas de classificação das consequências, tá? Eu tenho a primeira tabela e eu tenho a segunda tabela que fala sobre a classificação das probabilidades. Então, eu tenho consequência e probabilidade dentro de uma caracterização de um risco. Tudo bem? Então, vamos fazer esse exercício aqui utilizando uma imagem. Eu gosto muito de utilizar essa imagem, eu uso essa imagem faz bons anos, tá? Essa imagem desse colaborador ou desse pedreiro ou dessa pessoa realizando a quebra de uma marquise. Então, ele está com uma marreta ali de 5, 10 quilos, não consigo precisar, mas ele está sobre a marquise, quebrando a marquise. E nós vamos fazer esse exercício a partir desta imagem. Então, vamos entender, ele não está com nenhum EPI, está com um sapato aqui talvez, ele não está com nenhum equipamento de proteção individual para trabalhar a altura, ele está com risco grave iminente de queda. Essa marquise pode cair. Tá feito a análise inicial, né? Vamos para a tabela. Nós temos aqui, na primeira tabela, as consequências dessa atividade de acordo com o que nós estamos enxergando, tudo bem? Então, essa primeira análise é uma análise visual, é o que eu estou enxergando naquele momento. Quando eu chego num local e falo assim, poxa vida, olha como é que tá perigoso ali pro cara trabalhar. É isso que eu estou fazendo, tá? Eu tenho as consequências aqui. Morte, consequência severa, consequência significativa, consequência leve e consequência nenhuma. A morte pode levar ao óbito imediato, que venha a ocorrer posteriormente. A severa, que é o que eu defini aqui para você, para deixar mais claro e mais rápido esse vídeo, pode prejudicar a integridade física ou a saúde, provocando lesão ou sequela permanente. É o que eu entendi. A significativa pode prejudicar a integridade física ou a saúde, provocando lesão que implique na incapacidade temporária por prazo superior a 15 dias. Poderia ser essa também, tá? Mas eu prefiro que seja severa. Leve pode prejudicar a integridade física ou a saúde, provocando lesão que implique na incapacidade temporária por prazo igual ou inferior a 15 dias. E é nenhuma lesão ou efeito à saúde. Então vamos entender que nós vamos utilizar essa referência aqui para
as consequências. Então, nós temos a consequência severa. Voltando lá na tabela, que é a tabela 3.3 dessa mesma norma, eu vou utilizar duas tabelas aqui para a gente poder ir e voltar nela, tá joia? Eu vou utilizar essa aqui, ó, classificação do risco na situação encontrada, que foi o que eu falei. Eu estou enxergando naquele local. Como é que tá a situação? Eu defini como severa, tá? Consequência severa. Agora nós vamos para a probabilidade. Voltando à probabilidade, eu trago aqui para a tabela 3.2, classificação das probabilidades. A primeira delas, descrição, medida de prevenção inexistente ou reconhecidamente inadequadas. Uma consequência é esperada com grande probabilidade de que aconteça ou se realize. É o que eu entendi. Possível. Depois a gente vai trabalhar com essa identificação amarela, tá? Medidas de prevenção apresentam desvios ou problemas significativos. Não há garantias de que as medidas sejam mantidas. Uma consequência talvez aconteça com a possibilidade de que se efetive o concebível. Tá? Então, pode existir uma medida, existe uma condição de proteção. Remota, medidas de prevenção adequadas, mas com pequenos desvios, ainda que em funcionamento não há garantias que sejam mantidas sempre ou a longo prazo. Uma consequência é pouco provável que aconteça, quase improvável, que é uma situação remota. E a última, que é a rara, medidas de prevenção adequadas e com garantia de continuidade dessa situação. Uma consequência não é esperada. Não é comum sua ocorrência extraordinária. Então, eu entendi que ela seja provável, tá? Que é a classificação maior, que é uma medida de prevenção inexistentes ou reconhecidamente inadequadas. Uma consequência esperada com grande probabilidade de que aconteça ou se realize. Então, esse colaborador que a gente está enxergando ele aqui, ele não tem noção do que ele está fazendo. Ou talvez tenha e não esteja utilizando os EPIs adequados, não tenha feito uma análise de risco, provavelmente, né? E não está utilizando nenhum equipamento de proteção individual ou coletivo. Então, nós vamos caracterizar ele como provável, uma classificação, uma probabilidade provável. Voltando para a nossa tabela 3.3, que fala sobre exposição individual ou reduzido número de potenciais vítimas. A gente está falando de uma pessoa somente, tá? Existe uma tabela para mais pessoas, tá? Então, eu vou trabalhar com essa, que é um funcionário só. Eu tenho a consequência severa, que eu já listei, e a probabilidade provável. Então, essa tabela de classificação do risco atual, uma situação encontrada, a consequência é morte severa e a probabilidade provável. Tudo bem? Ficou claro, né? Agora nós vamos para a classificação do risco de referência, situação objetivo, que é a caracterização dentro da norma de referência. Nós estamos falando da NR18, da indústria da construção. Eu preciso ir lá analisar quais serão as medidas para que uma demolição seja realizada, um trabalho em altura com demolição seja realizada. O que eu tenho que implantar para que essa atividade esteja de acordo com a NR18 e também a NR35? Eu vou utilizar duas, né? Que a 18 fala dos itens da 35 também. Aí eu tenho essa informação e eu volto nas mesmas tabelas para a gente classificar o risco de referência agora de acordo com a norma. Então, eu vou trabalhar na classificação das consequências de novo. Eu volto para atender aquele item de baixo. Eu pego aqui e verifico. Olha, eu tenho uma situação severa também. Mesmo que eu utilize treinamento, utilize equipamento de proteção individual, eu tenho um risco que pode prejudicar a integridade física ou a saúde, provocando lesão ou sequela permanente. O colaborador, mesmo com o EPI, ele pode cair dessa marquise. Ele pode quebrar aqui, pode acontecer uma situação que ele caia. E assim, ele tenha uma situação de risco grave e nessa situação aqui a gente vai classificar ela como uma consequência severa também. Vamos para a tabela. Então, vamos colocar aqui na consequência de referência, morte severa. Novamente, tá? E para probabilidade, eu vou trazer essa situação aqui, ó. Eu tenho provável, possível, remota e rara, como eu já falei para vocês. Eu vou classificar como medida de prevenção que apresentam desvios ou problemas significativos. Não há garantias que as medidas sejam mantidas. Uma consequência talvez aconteça com a possibilidade de que se efetive concebível. Por quê? Não é provável. Eu tenho umas medidas de segurança, eu estou implantando medidas de segurança para a realização da atividade de acordo com a NR18. Estou utilizando um capacete, estou usando os EPIs adequados, estou usando uma linha de vida, estou usando um cinto, um talabarte. Tudo isso eu estou fazendo. Eu fiz a análise do colaborador, eu fiz o exame médico, dando como aptidão para que ele possa trabalhar em altura, um exame eletrocefalograma. Tudo isso eu fiz. Mas existe o risco. Se eu não inspecionar o EPI
se eu não inspecionar a linha de vida, se eu não fizer uma análise de risco, que pode acontecer erros, não podem? Então, é possível que aconteça, tudo bem? Dessa forma, eu volto para nossa tabela e nessa tabela eu vou colocar consequência de referência severa e probabilidade de referência severa. Logo, eu tenho um excesso de risco substancial. É esse formato de classificação que eu faço. Então, toda atividade que você for analisar e você quiser caracterizar ela de uma forma muito mais clara, com base legal, você tem a NR03, que fala sobre embargos e interdição, utilizada pelo auditor fiscal. E você, como profissional de saúde e segurança do trabalho, pode executar essa atividade. Cumprindo a norma regulamentadora, eu trago 3 itens aqui que são importantes para você cumprir, que é a avaliação, a caracterização, porque você pode usar isso como base para o seu PGR, tá? Dentro do seu inventário de riscos, você pode classificar os riscos de acordo com essa tabela, essa dinâmica que eu mostrei para vocês. Você também, se houver uma situação do auditor fiscal fizer essa avaliação com você, ou fizer uma análise do seu local, ou fizer uma auditoria no seu local, você tem que garantir um plano de ação e um livro para que essas atividades que foram auditadas sejam controladas e mantidas sempre que houver uma nova auditoria do auditor fiscal do trabalho. Tudo bem? Então você vai ter um plano de ação, vai ter também um livro e as avaliações feitas com base nessa norma regulamentadora. Espero ter ficado muito claro esse vídeo realmente é um pouco mais complexo. Se você ficou com alguma dúvida, qualquer que seja ela, deixe aqui embaixo nos comentários, que é muito importante a gente ler, analisar, responder de forma clara e talvez criar um vídeo para você. E se você quiser aprender todas as normas regulamentadoras, eu tenho o link aqui embaixo, que é a nossa Mentoria Segredas NRs, que vai abrir em breve. Então você pode já entrar para o nosso grupo de WhatsApp e ficar por lá para saber mais informações de como será procedido essa nova mentoria. Te espero lá embaixo, tudo bem? Até a próxima!